seja santificado, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Nosso Pai, que teu nome seja santificado, venha o teu reino. Declara, igreja. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos. Erga suas mãos e adora o Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Erga sua voz e declare a Ele nessa noite. Erga suas mãos ao nosso Deus e declare: porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém. Há alguns domingos atrás, se não me falha a memória, 3 domingos atrás, eu fiz um desafio para os irmãos aqui na mensagem, no início da minha palavra. Nós fizemos uma dinâmica, eu pedi para que vocês mudassem de lugar. Lembram disso? Puxaram aí na memória, no arquivo? Vocês mudaram de lugar, me acompanhando na dinâmica. Alguns mudaram, outros não mudaram, alguns riram, alguns ficaram de cara fechada, alguns não participaram, enfim. Nós tivemos diferentes reações a uma proposta, uma pequena proposta de mudança. A vida é assim, nós somos assim mesmo, nós reagimos de maneira diferente a mudanças. E eu fiz um outro desafio para os irmãos, que foi você aproveitar aí
o final do nosso boletim, que tem um espaço aí em branco com linhas, para que você, em oração, colocasse aí 5 áreas, pelo menos 5 áreas, que você gostaria que Deus mudasse na sua vida. 5 áreas. Se você não encontrasse as 5, não tinha problema, eu sugeri 5 áreas na sua vida que você gostaria que Deus intervisse e fizesse mudanças. E a partir daí, eu comecei a falar sobre como Deus trabalha essas mudanças na nossa vida. E a minha primeira reflexão foi na vida de Jacó. Vocês se lembram daquela história interessantíssima, daquele drama, quando Jacó, no val de Jaboque, luta com um anjo, e ele então volta-se para o anjo, que era a manifestação de Deus, e diz assim: eu não deixarei se você não me abençoar. E a persistência de Jacó foi abençoada, e Deus transformou a vida. Jacó era um enganador, trapaceiro, mentiroso, tinha um problema sério de caráter. E Jacó talvez seria alguém com quem nós convivêssemos, iríamos dizer assim: ele é assim mesmo, há muito tempo, não tem jeito não. Talvez nós convivêssemos com ele, nós iríamos dizer assim: não, isso aí é desde criança que ele é assim, isso não muda não. E a história registrada na palavra nos dá testemunho de que Deus transforma pessoas, que Deus pode mudar pessoas. Depois nós vimos a história de Paulo, também uma história que é dramática. Um homem que perseguia os cristãos, que odiava os cristãos, os primeiros cristãos, aqueles que compunham lá os primeiros membros da igreja. Aquele homem perseguiu, matou tantos, e Deus transformou a vida daquele homem. E nós vimos como que Deus trabalhou na vida dele, transformando aquela vida. E mais uma vez, a palavra de Deus nos fez refletir que Deus pode transformar pessoas. Amém? Domingo passado nós vimos a história de outro caso também, dramático. Lembra de quem foi? Pergunta é fácil, hein? O que o pastor pregou domingo passado? Alguns falaram comigo assim: pastor, foi curtinho domingo, né? Agora eu vou ver se você se lembra do que eu preguei, que foi curtinho, você se lembra. Tem uns que falam assim: pastor, foi uma benção, foi curtinho, foi uma benção. Agora, o que o pastor pregou? Deus transformando a vida de quem? De Zaqueu. Parabéns, vocês estavam ligados, estão ligados. Que história dramática. E nós vimos que também Zaqueu tinha um problema de caráter. Que Zaqueu era reconhecidamente um ladrão, só que diferente, né? Ele era um ladrão que era regulamentado, né? Ele tinha um emprego de ladrão, dá para a gente imaginar? Ele era cobrador de impostos, a taxa de impostos era alta, e ele por sua conta aumentava a taxa, e a diferença ele colocava no bolso. E naquele tempo não tinha paraíso fiscal. Não se sabe, pelo menos a gente não tem notícia. Não se sabe como que ele guardava esse dinheiro. Muito provavelmente ele não guardava em outro lugar. Ele tinha uma vida muito regalada e todas as pessoas odiavam a Zaqueu. E você se lembra que história interessante, que ele, ouvindo a história de Jesus, ele correu para ver Jesus,
subiu numa árvore, porque ele era de pequena estatura. E enquanto ele se escondia no meio das folhas da árvore, e a multidão passava, para surpresa dele, Deus, na pessoa de Jesus, o descobriu ali. Chamou ele pelo nome. Mandou que ele dissesse depressa e disse: eu vou entrar na sua casa. Eu quero estar na sua casa, Zaqueu. Me convém estar lá na sua casa. E a gente, no final da história, percebe que Deus queria estar lá para transformar a vida de Zaqueu. Você lembra como é que foi o final da história? Depois de um tempo de conversa com Jesus, ele se levantou. A Bíblia diz que ele falou: Senhor, eu estou arrependido e a partir de hoje eu quero mudar de vida. Vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. Na tentativa talvez de compensar. E o que Deus de fato queria era o arrependimento no coração dele. Não era nem a restituição, era o arrependimento. E aquela história termina com Lucas dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas histórias que servem de testemunho para nós, para que nós creiamos no poder de Deus de transformar, no poder de Deus, acima de tudo, transformar pessoas. Eu tenho repetido essa expressão aqui na igreja, até porque eu acho que nos nossos dias, essa tem sido uma palavra muito mal usada, ou é usada no sentido errado, quando a gente fala do poder de Deus. E a internet aí facilitou para a gente perceber como nós, como igreja, estamos equivocados com relação a esse poder de Deus que se manifesta no nosso meio. Sinceramente, de coração, quando eu estou lá no Facebook vendo as notícias, tem alguns vídeos lá que eu vou passando. Até porque pelos comentários você vê que o negócio não vale a pena. Mas alguns eu paro de vez em quando. Filmagens dentro de igrejas, onde as pessoas dizem receber o poder de Deus, e por aí, meu irmão, se prepare, porque você vai ver as coisas mais estranhas possíveis. Hoje eu vi uma que colocaram uma piscina na frente do templo, da igreja, vocês viram essa? Do púlpito. E a pessoa deu um mergulho lá, na frente, assim, era como se no lugar da mesa fosse uma piscina. Aí a pessoa foi falando, e de repente ela mergulhou, recebendo o poder de Deus. E aí ela mergulhou 7 vezes. E você vê gente caindo, gente voando. Exagerei. Gente, para ficar mais dramático, tem gente que voa. Vocês estão rindo? Tem um vídeo do pastor que andou sobre as águas lá. Tudo falando da manifestação do poder de Deus. E as nossas igrejas, meu amado, estão ficando lotadas de gente atrás desse tipo de manifestação do poder de Deus. E aí é que eu vejo o nosso grande equívoco. Não é que Deus não pode fazer essas coisas, Ele pode. A Bíblia registra algumas coisas muito pitorescas que Deus fez. Mas, meu amado irmão, acima de tudo, o poder de Deus se manifesta transformando pessoas. E se a manifestação do poder de Deus não alcança esse objetivo, sai fora. Se a manifestação do poder de Deus não alcança esse propósito de transformar pessoas, isto não vem de Deus. Rejeite, saia fora, vá para frente. Não aconselho você contender com ninguém por causa disso, não brigue por causa disso, não. Ore pela pessoa, siga o seu caminho, trilhando no evangelho verdadeiro e genuíno.
Tem um versículo da palavra em Isaías, muito mal interpretado, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então as pessoas pegam esse texto e dizem assim: não, eu estou precisando de um carro novo. Deus, trabalha nesse sentido aí. Deus, eu estou precisando de uma casa nova. Trabalha nesse sentido aí, de me dar uma casa nova. Deus, eu estou precisando de um emprego melhor. Trabalha aí nesse sentido. Tua palavra diz lá, ó, que o Senhor trabalha para aquele nele que nos espera. Então trabalha nesse sentido aí, Senhor. Senhor, trabalha no sentido de mudar as circunstâncias ao meu redor, porque elas estão muito difíceis. Trabalhe, Senhor, transformando as coisas ao meu redor, à minha volta. Trabalhe, Senhor, para que eu tenha um pouco mais de conforto. Trabalhe, Senhor. E por aí afora nós vamos, chegando até o absurdo de fazer Deus de nosso empregado, dando ordens para Deus. Como eu já vi muita gente fazer e ensinar. Ordena, ordena, ordena. Aí você lê o restante desse texto que eu li, e você vê que Isaías está dizendo o seguinte, no versículo 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, Tu o nosso oleiro, e nós, obra das suas mãos. E aí eu pergunto a você, que leva o estudo da palavra a sério: o trabalho de Deus na nossa vida é no quê? De acordo com o texto. É em quem? Nós somos o barro, Ele é o oleiro. E Isaías diz assim: Senhor, trabalha nesse barro e nos molda. É disso que a palavra está dizendo. Então, meu querido irmão, você que leva Deus a sério, porque senão você não estava aqui. O ambiente não é dos mais confortáveis. Tem tanta coisa para a gente fazer agora, mas você leva Deus a sério. O meu propósito e o seu essa noite, e nós nos reunimos aqui para isso, para celebrar um Deus que transforma pessoas e muda pessoas, a começar. Vamos fazer um exercício? Estenda a mão assim para frente, por favor, para cima. Só para a gente fazer uma dinâmica aí. Agora você inclina o dedo assim e... É esse aí que Deus quer mudar. Amém? É esse aí. Deus muda o fulano, Senhor, muda minha mulher, muda meu filho, muda meu patrão, muda o pastor, muda o diácono, muda todo mundo. Olha o dedão lá. Enquanto ele deveria ser assim, ó. Quando Jacó buscou a Deus, meu irmão, Jacó foi surpreendido. Ele foi surpreendido, ele falou: Deus, me abençoa, porque o meu irmão, ele está vindo aí para me matar. Eu estou cansado de correr. Me abençoa, Senhor. E Deus falou: então eu vou te abençoar. Vou mudar você. Vou te abençoar, vou mudar você. E Deus colocou uma marca em Jacó que nunca mais ele iria se esquecer disso. Ele passou a mancar. Foi um homem extraordinário, usado por Deus, mas mancando. E todas as vezes que ele mancava, ele lembrava de depender de Deus. É a marca de Deus na vida dele, para que ele não se esquecesse. O apóstolo Paulo, Deus colocou na vida dele um espinho na carne. E o apóstolo Paulo orava: Senhor, tira esse espinho. E Deus falou assim: não, ele vai ficar aí para você aprender a caminhar e a viver na minha dependência. Mancando, com espinho na carne, que a gente não sabe o que era, onde que era. Mas Deus colocou nessas pessoas sinais visíveis para que eles jamais se esquecessem de caminhar na dependência de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, para cultuar a Deus, cantamos, lemos a palavra, oramos, eu e você precisamos lembrar e ansiar e desejar: Deus, trabalhe na minha vida, Senhor.
É muito justo, não tem nada de errado você pedir a Deus melhoras na sua vida em todos os aspectos, inclusive no aspecto material, não tem nada de errado. Mas nada, meu amado, que Deus faça ao seu redor será tão importante, tão necessário, quanto a obra de Deus no seu interior. Nós não vamos desfrutar das bênçãos de Deus na sua plenitude enquanto algo não acontecer dentro de nós. Pastor, eu queria um casamento abençoado. Então, meu irmão, peça para Deus mudar você. Ah, pastor, mas eu acho que o problema lá em casa não sou eu, não. Então, você ainda não chegou no ponto que Deus quer. Você pode observar isso na sua vida. Quando eu fiz o desafio para você colocar no boletim, foi para ajudar você a tirar um pouco a visão dos outros e olhar com coragem para dentro de você. E é difícil, eu sei disso. É muito difícil você pegar uma caneta e falar assim: Deus, eu sou orgulhoso, muda meu orgulho, Senhor, quebra meu orgulho. Alguém escreveu isso no papel: Senhor, controla a minha língua, porque quando eu vejo, eu já falei o que não devia. Me dá domínio próprio, Senhor. Senhor, torna a minha mente mais pura. Está difícil, Senhor. Muda, transforma. Me faz um cara mais santo, uma mulher mais temente a Deus. Senhor, eu preciso ser mais fiel ao Senhor. Escrever isso, meu amado irmão, é muito desafiador. Isso é obra de Deus. E eu quis fazer isso com você para te ajudar a crescer espiritualmente. Porque há um problema sério na nossa vida que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que a igreja, os crentes, nós precisamos crescer e deixarmos de sermos meninos, levados por todo o vento de doutrina de um lado para o outro. Porque às vezes nós, como igreja, nos comportamos assim, como crianças, que recebe um brinquedo, brinca ali alguns instantes, aquele brinquedo caro, daqui a pouco ele deixa o brinquedo, brinca com o outro, daqui a pouco ele larga aquele outro, brinca com um, e enfim a sala está uma bagunça, e ele continua chorando, porque ele não sabe o que quer. Não é verdade? Que às vezes nós, como cristãos, caímos nesse problema. Continuamos cometendo os mesmos erros. Continuamos com as mesmas brigas, com as mesmas demandas. Tem casal que continua com as mesmas demandas há muitos anos. Disputazinha de poder dentro de casa. Está lá, cada um querendo fazer a sua vontade prevalecer. Disputas dentro da igreja, disputa de ministério, de liderança, de vaidades dentro da igreja. Não, pastor, a igreja não acontece isso não. Não, irmão, estou falando de outras igrejas, não é essa aqui não. Pastor, isso meu irmão. Você não lembra que os discípulos estavam brigando para quem ia ficar do lado direito de Jesus, não é? O que sobra para nós? Eles estavam do lado de Jesus, gente. E eles estavam brigando. E Pedro falou: Senhor, essa turma aí que está seguindo o Senhor, vale nada. O único que vai ficar com o Senhor até o final, sou eu. Conta comigo, Senhor. Jesus olhou para ele assim, mas que Deus maravilhoso é o nosso. Falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai pisar na bola 3 vezes feio. Senhor, eu? Então, meu amado, essas disputas, essas briguinhas tolas, esses ciúmes, essas invejas, que às vezes fazem a gente sofrer tanto, nós precisamos caminhar para frente num nível a mais. Isso faz a gente sofrer tanto, né? Olha, gente, vocês não sabem o tanto que pastor sofre com esse negócio. Pastor abraçou fulano, não me abraçou. Pastor cumprimentou fulano, já não me cumprimentou.
Ah, pastor, fiquei sabendo que o senhor ligou para fulano no dia do aniversário dele, no meu o senhor não ligou, né? E não é só com o pastor, não. É com todo mundo que exerce liderança. Sofre pra caramba com isso. Essas bobeirinhas nossas. Meu irmão, quando você hoje comer o pão e tomar o cálice, lembre-se assim: Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Ele não desistiu de mim. Ainda tem muita coisa para fazer. Você leu a mensagem do boletim? O que diz o nosso boletim? Tema, título. O que diz aí? Obra em? Ninguém está pegando o boletim bonito. Obra em? Aí você vai ler o conteúdo e você vai ver que essa obra em execução somos nós. Não há bênção de Deus essa noite, na minha vida e na sua vida, se quando eu tomar o pão e o cálice, eu não pedir a Deus com toda a força da minha alma: Senhor, muda meu coração, eu sou ruim demais. Enquanto nós acharmos, queridos, que nós estamos abafando, e que as coisas devem correr na nossa direção, e que nós somos o suprassumo, meu amado irmão, não tem bênção não. O poder de Deus se manifesta na vida da igreja de uma forma, gente, extraordinária, maravilhosa, quando nós nos dispomos a isso. O texto nos fala de uma mulher que sofreu durante 15 anos. E você fala, dizer: pastor, o que tem hemorragia, perda de sangue, com a minha história? Tem tudo a ver, meu amado. 15 anos essa mulher perdeu vida. 15 anos essa mulher perdeu vida, perdeu oportunidade. Gastou tudo que tinha. Porque quando nós não nos submetemos a Deus, meu irmão, em proporções diferentes, o que acontece é isso aqui: perdemos tempo, perdemos vida, gastamos tudo que temos e não chegamos a lugar nenhum, senão aumentar mais e mais o nosso sofrimento. Dá para falar um amém? Não? Pastor, eu entendi, é isso mesmo. Bateu cabeça, se esforçou, batalhou, despendeu tudo quanto possuía. E o texto diz: sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ela estava indo a pior. Que pena que às vezes, que pena que essa pode ser a história de alguns de nós, que não ainda submetemos a esse poder transformador de Deus. Estamos perdendo tempo, gastando tudo que temos, estamos indo a pior. Agora, essa mulher, ao mesmo tempo, torna-se exemplo para nós. Porque essa mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, ela venceu o seu medo e foi ao encontro de Jesus. Agora eu quero que você reflita um pouco sobre a situação dessa mulher e estabeleça aí uma comparação. 15 anos, perdendo sangue, uma hemorragia crônica, e por causa disso essa mulher era uma mulher que vivia escondendo da sociedade, ela não tinha convivência social, ela não poderia frequentar o templo, ela não poderia oferecer os sacrifícios no templo. 15 anos. Mas um dia essa mulher venceu o medo de crer e foi ao encontro de Jesus.
E eu pergunto a você, meu amado, seria de bom senso isso? Será que se nós estivéssemos ali, fizéssemos parte da vida daquela mulher, nós teríamos dito uma palavra para ela de encorajamento, dizendo assim, mulher, vai mesmo? Talvez, meu querido irmão, eu acho que não. Eu acho que nós teríamos que dizer, olha, 15 anos de humilhação, de sofrimento, fica quieta na sua casa. E eu estou até vendo a turma ao redor dela dizendo assim, não é de bom senso confiar, não é de bom senso confiar. Primeira lição, a manifestação do poder de Deus, poder transformador de Deus, nem sempre combina com o meu bom senso. O meu e o seu bom senso é afetado pelo pecado e pelo medo. A manifestação do poder de Deus nem sempre combina com essa história de bom senso. Às vezes Deus nos desafia a dar o primeiro passo e a gente pensa assim, eu vou arriscar não. Eu vou arriscar mais uma vez fazer um propósito diante de Deus? Eu vou arriscar mais uma vez? Não, vou não. Gente, 12 anos essa mulher vinha sofrendo. Muito tempo, irmãos, muito tempo. Será que é de bom senso você continuar confiando e esperando que Deus transforme a sua vida e, consequentemente, as coisas ao seu redor? Será que é de bom senso ou vamos largar a mão disso? A manifestação do poder de Deus nem sempre considerará a nossa necessidade de segurança. Presta atenção nesse aspecto aí. Era mais seguro que ela ficasse onde ela estava, em casa. Era mais seguro. É mais seguro você ficar onde está. Aliás, são tanto tempo, né? Você tem boas justificativas. Meu pai era assim, minha mãe era assim, isso é de família, isso não vai mudar não, isso é assim mesmo. É de bom senso que eu fique onde eu estou. A manifestação do poder de Deus vai desafiar você e o seu medo de confiar. Pergunto a vocês, meu irmão, num tempo de crise, sinceramente, no tempo de crise, é de bom senso entregar dízimo e oferta? Sinceramente, é? Sim ou não? É de bom senso? Pergunta para um economista aí, pergunta para alguém da área. Não precisa ir longe, não, porque eles vão falar para você, você é doido. A coisa já está apertada para você, você ainda vai tirar aí 10%? Você é doido? A Bíblia vem cheia de desafios nessa área, meu amado irmão, cheia. E todos aqueles que venceram o medo de confiar, experimentaram o poder de Deus de transformar suas vidas e as coisas ao seu redor. Hoje nós celebramos isso. Deus, o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou. Sou eu que preciso continuar confiando no Senhor. Eu que preciso perder o medo. O poder de Deus não se restringe pelo tempo. 12 anos, não são 3. Se alguma coisa tivesse de ser feita, já deveria ter sido feita. Afinal, 12 anos, Deus estava atrasado. Deus não pensa como nós pensamos, passado, presente e futuro. Nunca é tarde demais quando Deus chega. Amém? O poder de Deus sempre desafiará você a comprometer-se. Quando Jesus se manifestou o poder dele na vida daquela mulher, Jesus fez uma pergunta.
Sabe qual a pergunta? Qual foi a pergunta? Quem me tocou? Quem me tocou? E o texto diz que aquela mulher, reconhecendo, e que imediatamente dele saíra poder, Jesus reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, ele quis que aquela mulher se identificasse. Jesus já conhecia, Jesus já sabia a história dela, mas Jesus mesmo assim perguntou: quem me tocou? E os discípulos tentaram resolver, dizendo: olha, Senhor, a multidão te aperta, tem muita gente que tocou no Senhor. Mas Jesus olhava ao redor para ver quem havia naquele momento tocado nele de maneira diferente. Então aquela mulher atemorizada, mas ao mesmo tempo sabendo, consciente do que Deus fizera na vida dela, ela levantou a mão e falou: Senhor, fui eu. Sabe o que é isso, meu irmão? Comprometimento. Fé e comprometimento são duas coisas que andam juntos. Foi por isso que eu falei para vocês um pouco daquilo que está acontecendo nas igrejas por aí. As manifestações de Deus não estão levando o povo a um maior comprometimento. Infelizmente. A pessoa sai da igreja dizendo: ó, Deus me abençoou. E aí? Você está mais comprometido? Ou você só vai buscar a Deus quando vier a próxima dificuldade? Quem me tocou? No meio da multidão, uma mulher que sofria daquele problema, era muito corajosa. Mas ela disse assim: foi eu, Senhor. Meu irmão, pense no poder que tem, ou no quanto Deus valoriza alguém que se compromete com Ele. Talvez esteja aí a resposta: porque não avançamos mais, porque nós continuamos patinando em alguns problemas, porque também não nos comprometemos. Em João capítulo 3, final do capítulo 2 de João e início do capítulo 3, a Bíblia diz que muitas pessoas procuravam Jesus por causa dos milagres que ele fazia, mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus sabia que o que eles queriam eram os milagres e não Jesus. Pastor, como que eu sei acerca da veracidade da minha fé? Se ela gerar compromisso, meu irmão, parabéns, é fé. Se ela levar você a querer mais de Deus, a querer se envolver, a querer ser instrumento nas mãos de Deus, querer ser uma bênção. Normalmente as pessoas me procuram dizendo assim: pastor, Deus tem me abençoado tanto, o que eu posso fazer? Essa pergunta é maravilhosa, sinal de que algo realmente de Deus aconteceu. O que eu posso fazer, hein? De que maneira que eu posso cooperar? Deus tem me abençoado tanto, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Essa inquietação abençoada, né, que vem, esse sentimento de dívida que nós temos para com Deus, que darei ao Senhor por todos os benefícios. A verdadeira fé, meu irmão, é comprometimento. Se não gera compromisso, ela ficou apenas na pele, ela não chegou no sangue. Eu queria que você orasse nesta noite tão especial, em que Deus de tantas maneiras sensibilizou nosso coração. Que músicas nós ouvimos hoje, hein, gente? Ô Ivan, parabéns, viu, Elisângela? Que letras. Obrigado. Como Deus sensibilizou a gente, trabalhou. Sabe por quê? Para amolecer o meu coração e o seu, para nós chegarmos agora, ele falou: Deus, eu quero avançar mais um pouco.
e me tornar aquele tipo de pessoa que realmente agrada o Senhor. Eu quero deixar de apontar o dedo para as pessoas, encontrando erro nelas, e começar a olhar para mim mesmo e pedir: Deus, transforme a minha vida. Muda, Senhor, meu coração. Eu quero ser bênção de fato onde eu estou.